Evangelho, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a grande celebração da solenidade do Domingo de Ramos, damos início ao itinerário da Semana Santa. Bendito que vem em nome do Senhor, assim cantavam os filhos de Israel, em aclamação ao Senhor que entrava na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. A imagem do Domingo de Ramos e a apresentação da cena do Senhor, que acabamos de ouvir no Evangelho, sempre foi causa de alegria e ao mesmo tempo de comoção no coração de todos nós. É bem verdade que durante a infância muitos esperavam por esse dia com ansiedade, porque era o dia em que fazíamos essa grande procissão com os ramos por todas as partes, saindo de alguma praça ou de alguma outra comunidade em direção à igreja matriz, aclamando o Senhor pelas ruas e louvando a Ele. E chegávamos na igreja, dávamos início à santa celebração eucarística e logo em seguida nos deparávamos com a grande narrativa da paixão do Senhor, que deixava o coração à flor da pele, ouvindo cada um dos momentos da paixão de nosso Senhor. O dia de hoje nos traz ao coração essas duas grandes experiências. A alegria de receber o Senhor que vem por nós, vem entregar a sua vida pela nossa salvação. O Senhor que vem cumprir a vontade do Pai, vem entregar a nossa vida pelo perdão dos nossos pecados. Jesus, ao mesmo tempo que Ele será a vítima oferecida no sacrifício, será Ele também o sumo sacerdote. É aquele que oferece o sacrifício. Minha vida ninguém a tira, eu a entrego livremente. O Senhor, ao se entregar nas mãos dos perversos, aceita o sacrifício, tomando sobre si o preço desse sacrifício, o ódio contra Deus, a hostilidade do coração do homem contra seu Criador.
O Senhor toma sobre si os crimes, o pecado da humanidade, sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, é apresentado como vítima, mas ao mesmo tempo é Ele que sobre o altar da cruz irá rezar em nome do povo: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A prece que era própria do sacerdote que, à frente do povo, ao oferecer o sacrifício, em nome do povo, pedia a Deus perdão pelos pecados da inteira nação. Jesus irá pedir perdão pelos pecados da inteira humanidade. Assim como no Antigo Testamento, os pecados eram apresentados diante de Deus e o sacrifício selava o compromisso de vida do povo ao pedir a Deus o seu perdão e a sua misericórdia, arrependidos pelos seus pecados. Assim o Senhor toma sobre si os pecados da inteira humanidade. O sumo sacerdote, antes do sacrifício antigo, ele oferecia um sacrifício pelo perdão dos seus próprios pecados. Porque aquele que deveria oferecer o sacrifício em nome do povo precisava ser santo. Daqui nasce todo o significado da santidade do coração dos sacerdotes. Porque cada sacerdote, quando celebra a Santa Missa, ao mesmo tempo leva consigo essa identidade do Senhor, de vítima e de sacerdote. Todos nós somos chamados a entregar a nossa vida, a entregarmos a nossa vida junto com Cristo, como prometemos, ou melhor, como declaramos como propósito no dia da nossa ordenação sacerdotal. É o quinto propósito dos eleitos, ao qual o povo responde, ao qual nós respondemos: quero com a graça de Deus. E depois vem a aclamação: bendigamos ao Senhor. Jesus, como vítima perfeita, Cordeiro imaculado, não tem sobre si a mancha do pecado, se entrega nas mãos dos homens pecadores para ser oferecido a Deus. E ao mesmo tempo, não é um outro, mas é Ele. Diante do sacrifício, a suplicar a Deus como sumo sacerdote, suplicar ao Pai o perdão das nossas faltas. Senhor, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus entra em Jerusalém aclamado por alguns, acompanhado por muitos, amados por tantos, mas odiados por outros. Assim, a humanidade e as nações se apresentam até os nossos dias. Gente de todos os lugares, de todas as partes, trazendo no coração posturas e atitudes diferentes em relação ao nosso Deus, mas o Senhor permanece oferecendo o seu sacrifício. O Senhor permanece como sumo pontífice, rezando e pedindo a Deus perdão e misericórdia por nós, a fim de que todos se salvem, a fim de que todos abracem o seu santo nome
e supliquem a Deus misericórdia. O desejo último e primeiro do coração de Jesus é que todos os homens se arrependam de seus pecados e se entreguem completamente à misericórdia de Deus. Aquele que desceu do alto do céu para entregar a sua vida pela nossa salvação, não irá, jamais irá desistir de cada um de nós. E durante a narrativa da paixão que vamos ouvir hoje na celebração da Santa Missa, todos esses elementos vão aparecer com muita eloquência durante o texto. Vamos ver com clareza o Senhor que recebe a dignidade daquela mulher que derrama sobre ele o seu perfume. E Jesus se alegra e deixa claro para nós a alegria do seu coração, de ver que aquela alma bondosa escolheu oferecer-lhe um ato de amor, fazer um bem. Olha, meus irmãos, que grande consolação do coração de Jesus. Muitas vezes a gente, de maneira muito vulgar e banal, lembra essa passagem do Evangelho mais pela frase pobre sempre o tereis convosco. E ignoramos a parte mais bela, que são as palavras de Jesus relacionadas ao gesto daquela mulher. Deixai-a em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Eis aqui algo que deve nos acompanhar por toda a vida. Meu Jesus, eu quero oferecer uma boa ação por Ti todos os meus dias. Olha, em meio a quanta agitação o seu coração se encontrava, quantos sentimentos conflitantes, como a situação era difícil. E aquela mulher conseguiu praticar uma boa ação para com o Senhor. Ela conseguiu consolar, ter um gesto que lhe trouxesse consolação. Ah, meu Jesus, ilumina-me com o Teu Santo Espírito, pois eu quero viver a minha vida para todos os dias oferecer por amor a Ti um gesto que seja de consolação para o seu coração tão cheio de dores e de penas, Senhor, por conta da maldade e da perdição que ainda paira sobre a vida de muitos homens. Isso aflige o seu coração, pois eles ainda não abraçaram um caminho de conversão. Eis aqui a motivação para recolhermos para nós. Depois, no decorrer do texto, ainda temos o encontro do Senhor com os discípulos. O Senhor tem o seu coração angustiado. Em verdade, eu vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram um ao outro, acaso serei eu? O Senhor conhecia os corações e dizer essa frase não era fácil, pois significava expor uma dor profunda. E olha, meus irmãos, o que acontece naquela hora? Os discípulos se entristecem por saberem daquilo, por saberem que acontecerá um falimento entre eles, por saberem que isso é algo muito difícil de falar e de ter que suportar, e o Senhor conhece os corações e sabe que vai acontecer. E todos eles perguntam se será eles. Estão interessados em não ter sobre si a má sorte de serem os responsáveis por aquilo. Mas não aprenderam ainda a pedir: Senhor,
que não seja eu. Ajuda-me. Aprenderão isso e suplicarão assim por toda a vida ao Senhor. És o meu socorro, és a minha esperança, és a minha força, meu Senhor. Eles aqui não querem essa má sorte sobre si, mas depois daqui irão suplicar o socorro de Deus para, de fato, não caírem em tentação. Vão suplicar o socorro de Deus para serem libertos do mal, como o Senhor nos ensinou e como até hoje temos a chance de suplicar cada vez que rezamos o Pai Nosso. Aqui eles estão preocupados de não terem a má sorte desse anúncio sobre a cabeça deles. Mas depois daqui, suplicarão por toda a vida o socorro de Deus nos momentos difíceis, para que os livre do mal e da tentação. E o Senhor os socorrerá. Sempre. O Senhor virá sempre em socorro a cada um deles e a cada um de nós. É preciso que aprendamos com os discípulos a suplicar como o Senhor nos ensinou a fazer. Na continuação do texto, o Senhor celebra a Santa Eucaristia e nós ouvimos hoje as palavras do texto que todos os domingos o sacerdote proclama durante a consagração eucarística. E tem algo muito especial que passa desapercebido, às vezes aos nossos olhos. No versículo 25, Jesus diz: em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ele não beberá mais o fruto da videira. É verdade. Mas sabe, também nós, todas as vezes que participamos da Santa Missa, toda vez que celebramos a Páscoa, não beberemos o fruto da videira. Toda vez que celebramos a Páscoa, até o vinho novo no reino de Deus, beberemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não mais o fruto da videira, mas beberemos em todas as celebrações da Páscoa. O que significa a Páscoa dominical, a celebração da Santa Missa, não beberemos o fruto da videira, beberemos sempre do seu preciosíssimo sangue, que foi derramado, que foi entregue por nós, até o vinho novo no reino de Deus, até o dia em que estaremos eternamente na presença dele. E após a santa instituição da Eucaristia, Jesus sai com os seus discípulos cantando hinos. Ele segue louvando com os salmos em direção ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, e ali, na base do Monte das Oliveiras, se encontra o Getsêmani. E ele dirá: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois da ressurreição eu vos precederei na Galileia. Pedro naquele momento disse: mesmo que tudo vá mal, Senhor, mesmo que todos fiquem desorientados, Pedro não acolhe de imediato a palavra do Senhor, reage a ela. Eu não ficarei desorientado. Todos os demais dizem a mesma coisa. E Jesus anuncia ali diante de Pedro que ele irá vacilar. Pedro escuta, mas ainda não diz: não permitas, Senhor, que eu caia nessa tentação. E depois, ele aprenderá a suplicar sempre o socorro, como já falei, e o fará até o fim de sua vida. Ele repete com veemência que isso não aconteça: eu não te negarei,
e com maior veemência derramará suas lágrimas de arrependimento quando ouvir o galo cantar. E entregará a Jesus a sua vergonha e pedirá a Ele perdão. O texto diz de maneira muito clara que no momento em que o galo canta, Pedro reconhece as palavras de Jesus e aceita essa palavra no seu coração. Contrito, chora. Jesus, no Getsêmani, por 3 vezes, rasga o seu coração na presença do Pai e diz: tudo é possível, Pai. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus apresenta diante do Pai toda a realidade da alma humana quando é penetrada pela angústia de morte. O Senhor não cometeu pecado algum, mas tem sobre si todas as dores que são próprias daquele que, conhecendo os pecados, sofre pelo peso de cada um deles, mostrando para nós de maneira clara e inconfundível que a batalha mais árdua da nossa vida é o momento da nossa morte. Não é sem razão que a Igreja nos ensina a suplicar a intercessão de São Miguel Arcanjo, de São José e da Beatíssima Virgem Maria na hora da nossa morte, na hora da batalha mais difícil dentre todas as batalhas. E o Senhor atravessou esse campo de batalha, mostrando-nos o caminho a seguir. Não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua, Senhor. Não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E recordando Deus como Abá, recordando o carinho e a proximidade desse Deus amoroso, declarando a sua onipotência, tudo te é possível, apresenta o seu coração e se confia inteiramente a Ele. São esses os passos. A proximidade carinhosa, reconhece a proximidade carinhosa do Pai, Abá, Pai. Depois a sua onipotência. Depois declara a Ele o que tem em seu coração e, por fim, faz a sua entrega. Contudo, não seja feito o que quero, mas sim o que tu queres. Precisamos aprender esses 3 passos. Esses 4 passos, perdão, porque em todos os momentos da nossa vida vamos exercitá-los para vivê-lo bem e de modo solene no dia da nossa morte, no dia da nossa passagem. Ali na grande batalha nós vamos dizer, vai ser preciso recordar o grande amor e a proximidade carinhosa de Deus para conosco. Olha que momento difícil é esse, hein? E o Senhor recorda, chama de Abá, chama Deus com a tratativa mais carinhosa possível. Recorda o vínculo de amor que os une. Depois reconhece a sua onipotência. Tudo te é possível. Depois declara o que está em seu coração e, por fim, proclama o seu abandono nas mãos do Pai, o seu desejo de que se cumpra a sua vontade sobre a sua vida. Se confia totalmente a Ele. Dá-nos a graça, Senhor, de, meditando a vossa paixão, aprendermos esses passos benditos para que também sejam eles praticados por nós em todos os momentos da nossa vida e que no momento derradeiro da nossa passagem saibamos declarar a Ti a completa
entrega da nossa vida para que seja feita a vossa vontade, que é amor e misericórdia. Graças, Senhor, vos damos por teres nos conduzido até o início dessa Semana Santa e te pedimos, acompanhai-nos no passo a passo desse grande itinerário de amor, para que estejamos a cada dia mais unidos a Ti, a fim de que, renovando a nossa profissão de fé e as celebrações pascais, cantemos a vossa glória no triunfo do vosso santo sacrifício sobre o nosso pecado e a nossa morte, para que possamos, por todos os dias da nossa vida, cantar a alegria de vivermos no Teu nome e de termos a vida pela Tua vida. Pois venceste, Senhor, e nos salvastes das garras da morte, perdoastes os nossos pecados e nos restituístes a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.